Olá, bem-vindo ao curso Introdução a HTML. Eu sou Ricardo Marocchio e serei seu tutor ao longo desse curso. A agenda desse curso é bem objetiva. Iniciaremos abordando alguns conceitos básicos e prosseguiremos de forma totalmente prática com os principais elementos da linguagem HTML, incluindo elementos para manipulação de textos, listas, tabelas, links, imagens, formulários, divisões e quadros. Apesar de a internet ter surgido há mais de 3 décadas, a World Wide Web, ou WWW, foi concebida por volta de setembro de 1990 por Tim Berners-Lee. A WWW consiste basicamente de um conjunto de documentos de hipertexto que estão interligados entre si. Hipertexto é um tipo de documento com textos, conteúdo multimídia e outros elementos interativos, como imagens, sons, vídeos, formulários, etc. Atualmente, a WWW consiste em muito mais do que isso, principalmente por permitir o tráfego de qualquer tipo de arquivo entre dois dispositivos computacionais que estejam interligados. Os documentos exibidos pelos navegadores são criados usando HTML, apoiados por outros tipos de arquivos que melhoram o aspecto visual e a experiência de navegação no site. A linguagem HTML é uma linguagem de marcação baseada em linguagens criadas em épocas anteriores. Entre os anos de 1991 e 1992, a linguagem foi padronizada e surgiu a versão 1.0. Em 1995 veio a segunda versão. Logo em seguida, em 1996 e em 1997, surgiram as versões 3.0 e 4.0. Por fim, em 1999, surgiu a versão 4.01, que é a versão padrão até os dias atuais. Nessa época, houve uma padronização da HTML 4.01 para que ficasse de acordo com as regras dos documentos XML. E então surgiu a XHTML 1.0, que nada mais é do que a HTML com algumas regras básicas de criação dos elementos que compõem as páginas, chamados de tags, de acordo com a definição da XML. Apesar de HTML 4.01 ser a linguagem padrão até os dias atuais, em 2008 foi formalizado um grupo para definir HTML5, que tende a se tornar a versão padrão ao longo dos próximos anos. Muitas de suas funcionalidades já são suportadas pelos navegadores atuais, mas algumas ainda não foram implementadas ou ainda estão muito imaturas para serem colocadas em produção. Essa imagem mostra algumas capturas de tela de um protótipo de navegador surgido nos primórdios da WWW. Dá para perceber que o conteúdo era bem pobre visualmente. O endereço de uma página qualquer de um determinado site é composto por alguns elementos importantes. A primeira parte do endereço diz respeito ao protocolo utilizado para realizar a transferência do documento requisitado. A segunda parte consiste no domínio do site em questão, que nada mais é do que um nome significativo para o número do servidor em que o site está hospedado. Esse número é chamado de IP, sigla para Internet Protocol. Em seguida vem o nome do diretório do servidor em que se encontra o documento requisitado, nesse caso, ASP.NET. Essa parte é opcional e também pode aparecer de forma composta, criando uma hierarquia de subdiretórios. Por fim, vem o nome de arquivo do documento requisitado, que é o que o navegador vai baixar e apresentar na tela para o usuário. Neste caso, o protocolo apresentado é o HTTP, próprio para documentos de hipertexto. Existem outros protocolos disponíveis para outras finalidades, como o SMTP para envio de e-mails, o FTP para transferência de arquivos, entre outros. Vale ressaltar também que, nesse caso, o documento buscado possui extensão HTML, que corresponde a um documento de hipertexto estático que será simplesmente baixado para o navegador do usuário e apresentado. Existem documentos com outras extensões, como ASP, PHP, ASPX, entre outras. Essas extensões representam documentos que não são enviados diretamente para o usuário. Isto é, há um processamento anterior no servidor que gera o conteúdo HTML a ser enviado para o usuário no momento em que o documento é requisitado. Dessa forma, pode-se parametrizar o documento HTML de modo a apresentá-lo com algumas modificações que podem variar de acordo com a hora do dia, a época do ano, a idade do usuário, informações vindas de um banco de dados, etc. Esses outros tipos de documento são temas para cursos mais avançados e requerem conhecimento prévio de HTML, que é o tema de estudo atual.